Então, nesse processo 508-3401-18, depoimento do senhor Antônio Carlos Fioravante, Brasil Perocini, isso? Há uma inversão, Antônio Carlos Brasil Fioravante Perocini. Certo. Então, se puder dar uma arrumada aí, tá no termo. Senhor Antônio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar diretamente no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Vou falar. A denúncia contra o senhor aqui é bastante específica, diz respeito a esse edifício Dona Lila 4. O senhor participou desse empreendimento? Sim, participei. Era empreendimento em Curitiba? Curitiba. O senhor fez isso através dessa empresa Pfaffer? Sim. E essa empresa, consta na denúncia, está registrada no nome de suas filhas? O nome das minhas filhas. O administrador era o senhor? Eu administro, eu sou. Mas não figura como proprietário? Não, não sou proprietário. Eu gero os recursos delas. Certo. Essa empresa, os cotistas são suas filhas, então é isso? Sim. E os recursos que transitam na Pfaffer para esses investimentos são de quem? Os recursos hoje é da própria empresa. Da própria empresa. Hoje sim. Também administrava recursos de terceiro? Não. Não? Não. E então por que o senhor disse hoje são da empresa? Não. Antes era essa empresa, quando foi montada, era parte de dinheiro das minhas filhas e parte meu. Tá. E eu abri mão. Eu fiz a doação da minha parte para elas. Esse edifício, Dona Lila, houve um empreendimento comum junto com o senhor Alberto Seff? Houve. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Bom, é preciso fazer um breve relato do meu relacionamento com o Alberto Youssef. Eu conheci o Alberto Youssef em 2002, no final de 2002, por ocasião de um recebimento de um dinheiro na Copel. Eu era advogado de uma massa falida, cuja sede era Cuiabá. E essa empresa tinha um crédito de corrente de ICMS junto ao estado do Paraná. Essa é a Ovepar? Ovepar. Tá. E esse crédito foi negociado através de outras pessoas para que a Copel pagasse, aliás, para que o Estado pagasse. Existia uma ação que tramitava na Vara da Fazenda Pública aqui no estado do Paraná. Certo. E foi feito um acordo para a Copel pagar, para o estado do Paraná pagar antecipadamente, independente da sentença, esses valores. Eu fui instruído a receber esse dinheiro. O montante total era 80 milhões de reais. E desses 80 milhões, eu recebi 40 milhões. Na ocasião que eu fui receber esse dinheiro, é bom que se diga, eu era subsíndico dessa massa falida. A sede era Cuiabá, o síndico ficava lá, e como essa empresa, a sede originária dela era Clevelândia, aqui no estado do Paraná, ela foi transferida para Cuiabá. E elas tinham grande ativo e crédito aqui no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E para gerir esses créditos, esse patrimônio, eu fui nomeado pela massa. E na ocasião foi me pedido que eu fizesse o levantamento desse dinheiro. E eu fui levantar esse dinheiro, só que quando eu cheguei lá, o cheque estava nominal a Ovepar. Daí eu disse, não, se eu pegar esse dinheiro, eu vou ter que levar para a massa falida. Tem que levar para a massa falida. Aí deu um impasse no recebimento. Eles tiveram uma ideia de colocar esse cheque nominal à minha pessoa. E eu concordei.
eu concordei, recebi os cheques, endossei. Foi quando eu conheci o Alberto Youssef. E esses cheques foram repassados ao Alberto Youssef, que converteu esses cheques em dinheiro e fez as distribuições. E logo em seguida, então, foi recebido 40 milhões, se não me engano, em três parcelas, 4 parcelas, não lembro bem. E esse dinheiro foi, o Alberto Youssef converteu os cheques em dinheiro. E esses dinheiros voltavam, quando ele trazia, esses dinheiro era entregue num escritório de advocacia aqui em Curitiba, que fazia a distribuição. Que escritório? O escritório era Maurício, não sei o que lá, é um advogado que inclusive foi condenado, foi nessa operação. Uhum. E, bom, posteriormente, isso aí, daí houve, quando entrou o governo Requião, essa operação veio à tona. Foi denunciado e houve decretar a prisão preventiva dos participantes, inclusive a minha, e eu não cheguei a ser preso, mas eu tinha um respaldo atrás de mim, que eu recebi uma ordem. Eu recebi uma ordem da gerência, e se eu descumprisse essa ordem, eu estaria demitido. Bom, tudo bem. Da gerência de quem que o senhor recebeu ordem? Da gerência de quem? Da gerência da Massa Falida mesmo. Ah, da Massa Falida, então. Então eu recebi, o dinheiro foi repassado para o Alberto Youssef. Tá. Mais tarde, o Alberto Youssef veio ser preso. Nós fomos processados. Eu conheci o Alberto Youssef nessa operação e, coincidentemente, quando estourou esse problema, eu conheci o Alberto Youssef no escritório Figueiredo Bastos. E lá nós fizemos uma amizade. Aí, logo em seguida, depois o Alberto veio a ser preso. Ele veio a ser preso e ficou preso aí. Então, ele estava preso numa delegacia ali na Augusto Stelf, acho que era o COP ali. Certo. Estava preso lá no COP. E umas vezes eu fui lá visitá-lo, ele pediu para mim que eu fosse lá, ele pediu para mim fazer umas compras, e eu passei a ser o provedor dos alimentos que ele consumia na cadeia, remédio e tal, né? Fiz uma amizade com ele. Ele saiu, nós tínhamos casa juntos no mesmo praia Itapuá. Ele tinha uma casa no condomínio, eu tinha uma casa fora do condomínio, e passamos a nos encontrar, nos visitar, e eu formei uma amizade com o Alberto Youssef. Sempre ele me convidou, eu era o único dos amigos dele que participava do convívio da casa dele, do convívio da família dele. Sempre me convidava para o aniversário dele, ele veio muitas vezes na minha casa e fizemos um relacionamento. O Alberto Youssef passou a trabalhar em São Paulo depois disso. Trabalhei em São Paulo e eu fui numa das vezes que eu fui na casa dele em São Paulo, fui no escritório dele, que na época acho que era na rua Tabapuã. Fui no escritório dele, conversava com ele e tal. Sempre saímos para jantar, saímos para conversar, e sempre eu falava das minhas atividades, o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo, estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro. Aí ele, nessa época, o Alberto Youssef, no começo, quando eu comecei a visitar ele em São Paulo, ele estava operando Bolsa de Valores. Uhum. Ele operava Bolsa de Valores. Passaram uns... Aí tudo bem. Ficou esse contato, ficou assim, nesse ponto. Um determinado dia, ele me chamou em São Paulo e pediu que eu atendesse, que tinha um amigo dele
que no caso era o deputado Janene. Sim. O deputado Janene tinha um investimento aqui em Curitiba. Ele tinha investido em um laboratório, e esse laboratório ele tinha investido uma certa quantia em dinheiro e não ia para frente. E ele queria que alguém de confiança dele para administrar. Então ele disse, olha, Alberto, eu não sei, porque eu não tenho mais condições de ser empregado de ninguém. Uhum. Eu tenho minha renda, eu estou bem. Tá. Eu estou bem. E eu não, mas você vai lá porque o cara é meu amigo. O cara é meu amigo, lá você não se atende de acordo com a tua possibilidade e tal. E eu comecei a atender esse laboratório. Aí era um rolo muito grande. Uhum. O cara que vendeu, o pseudo-biólogo, o bioquímico, ele não era nada, ele não era formado. Ele era 171, era um vigarista. Uhum. E eu vi todo aquele quadro, levantei e falei, olha, aqui não tem nada que presta, que pode acabar e dar o dinheiro como perdido. Aí o deputado disse, não, nós vamos continuar. Bom, começamos uma firma nova. Esse remédio era um remédio derivado do xaxim, que ele se destinava à cura da asma. E o deputado, não, porque isso aqui, o meu pai morreu de asma, eu quero levar isso para frente e tal. E foi. Bom, montamos uma estrutura. Eu fui responsável pela contratação dos bioquímicos para mostrar. Fizemos um convênio com a Universidade Federal do Paraná, um convênio com a Universidade de Santa Catarina. E essa empresa era do Janene, então? Essa empresa era do Janene. Como é que era o nome do laboratório? Laboratório Biocêutica. Esse laboratório ele foi montado em nome da CSA. Da CSA, e cujo sócio era o Rubens, não sei Rubens do que, não lembro. Tá. Bom, quando foi montada essa empresa, havia necessidade de, como era uma firma destinada à fabricação de produtos, tinha que ter um bioquímico responsável no contrato social. Bom, eu convenci uma funcionária, uma bioquímica, fez curso em São Paulo e tal, para ela ser a responsável técnica. E ela, então, essa empresa foi fundada em nome do Rubens, não me lembro. Rubens Andrade? Rubens Andrade. Foi em nome do Rubens Andrade com 99%, e 1% em nome dessa moça, que era a bioquímica. Ela, além de estar num contrato social, ela manteve o vínculo empregatício. Porque ela, não, eu vou, mas eu não quero perder meus direitos trabalhistas. E o Rubens Andrade era tipo um laranja do Janene? Sim, era um laranja. O Rubens Andrade, ele não teve gerência. Uhum. Na verdade, era o Janene. E o Alberto não tinha participação nesse projeto. Uhum. O Alberto não tinha participação. E, bom, começamos o laboratório. O dinheiro que vinha para cá, vinha em espécie. Daí, não, calma que nós vamos regularizar, vamos montar uma firma nova, você vai abrir conta corrente, vamos fazer tudo legal. E isso começou a demorar. No começo, o dinheiro vinha regularmente. Ele pedia para ir lá buscar, eu ia buscar. Depois de uma certa... eu firmei tinha uma necessidade de 100, 150 mil por mês para gerir o negócio. Esse dinheiro não vinha. E eu, com compromissos aqui, que eu assumi com o pessoal de aquisição de produtos químicos, salário, e o pessoal da universidade que a gente pagava, e
e não vinha. Eu ficava envergonhado. Muitas vezes eu colocava o meu dinheiro, tá? Eu ia para São Paulo para buscar, eu chegava lá, ficava 2 dias, tal, até que pingava um pouco de dinheiro, então eu não trazia tudo. Então, aquilo ali foi desgastando. Mas mesmo nesse ritmo, nós ficamos durou acho que uns 3 anos. Aí o Janine morreu. Certo. Ele morreu nós começamos em 2009, final de 2008, 2009. O Janine, se eu não me engano, ele morreu em 2010. Isso. Ele morreu em 2010 e daí quem ficou? O Alberto Youssef. Daí eu digo, Beto, vamos fechar esse negócio aqui, que isso aqui não tem como seguir, né? Sem dinheiro, sem nada. Não, vamos acertar. Aí piorou. Daí que não vinha o dinheiro. E eu sempre tive crédito, sempre honrei meus compromissos, e eu empenhava a minha palavra que ia pagar e não pagava. Sim. E eu fui para São Paulo, ficava aqui em São Paulo, até que um dia ele resolveu fechar. O Alberto investiu, depois que o Janine morreu, na verdade ele herdou do falecido este pepino. Agora, ele não. Nós precisamos de 300 mil reais para liquidar. Vamos liquidar. E o dinheiro não vinha. Enquanto se não tinha dinheiro para demitir o pessoal, ia gerando um passivo. Sim. A dívida ia aumentando. E até que um dia nós fomos demitindo ele pegava um pouco de dinheiro dele, demitia, mais um pouco. Isso levou mais de ano para fechar. Bom, essa empresa não foi fechada. Certo. Essa empresa, bom, o que aconteceu? Aí, vamos fechar a empresa. A empresa está redondinha, todos os impostos foram recolhidos, porque era eu que administrava, e eu nunca deixei atrasar nada, e o contador, eu pago até hoje, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu pago para preservar o nome da moça que eu induzi ela a aceitar esse encargo, e não quero que o nome dela, então perante o fisco está o nome dela, só a empresa está nesse estado só porque eu venho mantendo. Onde que entra o edifício daí na história? O edifício. O edifício, bom, aí nessa amizade o Alberto Youssef perguntou, você está ganhando dinheiro? Não estou ganhando dinheiro. Tá. Pô, você não quer fazer antes, eu fazia construção. Eu construí vários imóveis, anterior a 2002, eu trabalhei muitos anos numa empresa de engenharia chamada Servix Engenharia. Posteriormente, a Servix Engenharia pertencia ao mesmo dono da Engevix, que na época era o João Rossi Cupoloni. Depois ela foi vendida. A Engevix ficou no lado, e eu trabalhei na Engevix mais uns 8 anos, aqui em Curitiba. E a Engevix, eu saí da Engevix em 1980, quando eu estava no último ano de faculdade. Certo, mas aí o senhor trabalhava com construção, então? E daí eu comecei a trabalhar, quando saí da Engevix, comecei a trabalhar com construção. E eu ganhei dinheiro, fiz um bom patrimônio com os imóveis. Daí olha, vamos fazer daí eu falei assim, olha, eu quero voltar a construir, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho terreno. O terreno no qual foi feito a Dona Lila, ele era meu desde, eu acho que, eu não tenho certeza, mas se é 89 ou 90. O terreno eu tenho desde essa época que ele veio. Certo. É meu. Aí conversei com o Alberto, eu não tenho dinheiro, mas eu invisto, depois nós vendemos, pagamos impostos e rachamos. Bom, o Alberto, nessa época, o Alberto ele operava na Bolsa de Valores, que eu sei, ele estava com os hotéis, estava construindo um hotel em Aparecida do Norte, Porto Seguro, Aparecida do Norte, Porto Seguro. Então,
girava. Então, eu via, ele tinha movimentação bancária, depois eu acompanhei mais ou menos, via, nas vezes que eu estava lá, quando ele estava comprando, ele conversou várias vezes comigo sobre a Marsans, que ele estava comprando uma massa falida espanhola. Tudo bem, mas ficou naquilo lá e tal. E aí ele mandou fazer o projeto. Eu fiz o projeto, arrumei a construtora. Ele me deu 1.400.000. Todo este dinheiro veio via banco. Todo esse dinheiro foi contabilizado tanto pela GFD, na época não era nem GFD, era DGF, se não me engano, que houve uma GFD. E foi contabilizado pela GFD e foi contabilizado pela minha empresa. As unidades foram vendidas, eu paguei todos os impostos rigorosamente em dia, não tenho nada de atrasado. O dinheiro retornou para a GFD via banco, e esse dinheiro, para mim, era dinheiro lícito. Mais tarde, quando nesse meio de tempo eu percebi que alguma coisa não estava certa quando o Janine morreu. Porque daí o dinheiro não via mais contabilizado. Aliás, eles mandaram, eu cheguei a abrir uma conta para o laboratório e veio umas 2 ou 3 remessas via laboratório. Daí, como não tem dinheiro, então tem que ser em espécie. Daí que eu vi que não estava. Mas e para esse edifício, veio também em dinheiro ou veio no banco só? Banco. Todos eles veio para o banco. No edifício não veio em dinheiro? Não, nem em espécie, nada. Mas o edifício não foi depois que o Janine morreu? Não, o edifício começou antes. Começou antes. Terminou antes também? Em 2000. Olha, ele terminou no ano de 2010, mais ou menos. Mais ou menos nessa época. Ele levou 1 ano e pouco para ser construído. Eu comecei, acho que em 2009, e levou, acho que 1 ano e pouco para ser concluído. A GFD era do Janine também ou era só do Alberto Seff? Não, no Janine acho que não tinha nada lá. Não tinha nada. Que eu saiba, quem tinha o comando era o Alberto. E por que ele não figurava no quadro social? Não, porque foi constituído uma empresa, uma empresa não, uma cota de participação, uma sociedade dentro da FAFER, uma nova empresa com fins específicos para esse prédio. Isso é um instrumento legal, que ele morre com a conclusão do prédio. Quem que assinava pela GFD? Carlos, se eu não me engano, foi o Carlos Costa. Na negociação do empreendimento, com quem que o senhor tratou? Carlos Costa. Basicamente, o Alberto autorizou e quem conduzia a parte administrativa era o Carlos Costa. Para as transferências da GFD, com quem que o senhor tratou as transferências Sempre me reportava ao Carlos, às vezes ao Alberto, e o financeiro, eu acho que quem fazia, eu solicitava, quem executava a remessa, se eu não me engano, era o Enivaldo. O senhor não se incomodava pelo fato do seu Alberto Seff não estar no quadro social da GFD Investimentos? Eu sabia por que ele não estava. Porque o Alberto Seff tinha um problema, e tem um problema grande com a Receita Federal. E então fica complicado ele abrir, ele nem teria, acho que ele nem conseguiria abrir uma empresa.
E o senhor não tinha receio de que esses recursos da GFD eram como aqueles recursos do laboratório de origem ilícita? Eu Roberto, até Excelência, eu estou aqui imbuído com o espírito de colaborar. Roberto Youssef, em determinada ocasião, ele falou que tinha uma importância para receber de uma construtora da Camargo Correia. E ele precisava de nota fiscal para receber, porque senão ele não podia. A construtora só pagava mediante um documento hábil e tal. E isso não é objeto dessa ação, mas eu estou propondo, narrando o fato, e me coloco à disposição do Ministério Público e do juízo para esclarecer e responder para os meus atos. Ele pediu para mim, ele falou que tinha uma comissão